já que a gente está falando sobre justiça militar especificamente, eu quero saber o seguinte, Leonardo, por que essa divisão? Tem gente questionando aqui, o Orlando Orsini, quem mais? Aqui, o Sigefredo. Eles estão questionando, então, por que há necessidade de uma justiça exclusiva para os militares? Por que todos os crimes não são julgados pela justiça comum? E eu trago mais, com esse rigor todo que o senhor citou há pouco da justiça militar. Eu explico, sem nenhum problema. A justiça militar, quero dizer a todos os telespectadores, é a justiça mais velha da história do Brasil. Ela foi criada por Dom João VI, em 1808, assim que ele chegou aqui. Então, historicamente falando, a justiça militar ela tem um papel essencial nessa divisão da vida dos militares para a vida dos civis. Esse rigorismo existente na justiça militar, na verdade, ele advém da hierarquia e da disciplina, que são questões específicas e próprias da realidade da caserna, como a gente chama, que é diferente da vida do civil. Os senhores que não são militares, né, eu mesmo sou civil, e também não tive esse período de militarismo dentro da minha vida, mas eles seguem uma linha bem diferente da nossa. Então, determinadas questões são, vamos dizer assim, são equiparadas, né, são trabalhadas dentro dos quartéis, justamente porque nós precisamos formar primeiro esses praças, né, e depois os oficiais, para uma eventual guerra. E essas pessoas, elas seguem um nível de hierarquia e disciplina muito firme e muito forte, justamente para que, em uma situação belicosa, uma situação que fuja aos tempos de paz, haja uma obediência absoluta e que nós tenhamos uma proteção efetiva para a nossa soberania nacional. Isso é muito importante. Então, a justiça militar, na verdade, ela necessariamente precisa ser mais rigorosa com essas pessoas. Porque, na verdade, ela visa preservar estes valores, de forma a salvaguardar futuramente a nossa soberania nacional. Então, é muito importante que haja essa distinção. Agora, desculpe. Pode continuar, Leonardo. Importante pela justiça militar. Existem algumas variáveis, existem adaptações, mas podem acontecer. Então, só queria deixar esse adendo. Bom, o senhor falou mais cedo sobre a questão da escolha do Múcio, uma escolha técnica, digamos assim, e aí o Marcelo Leite comentou aqui no nosso chat sobre, ele fez um comparativo então sobre essa escolha do Pazuello. Enfim, cadê que deixa eu achar o comentário do Marcelo? Ele questionou, né, Pazuello no Ministério da Saúde foi uma escolha técnica, e aí ele complementa com outra pergunta. Se o senhor não sente que talvez esses 4 anos do governo tenham desaprovado esse argumento de indicações militares como mais técnicas? Olha só, na verdade, são questões, e essas são questões políticas. Não tenho como, eu não tenho experiência, nem conheço, na verdade, o currículo de cada um, para dizer se eles foram, na verdade, as indicações mais acertadas ou menos acertadas nos momentos em que foram. Jamais me colocaria nesse papel. Estaria fadado ao insucesso, diga-se passagem. Porém, entendo que, naquele momento, politicamente, a escolha fez sentido para o presidente da República. Então, se certo ou errado, isso vai ser avaliado agora. No momento em que nós temos uma nova presidência, nós temos um governo diferente do até então, e se for avaliado que, na verdade, a escolha, até então, o ato em si foi um ato indevido, entendo a possibilidade concreta de haver algum tipo de responsabilização a título de improbidade administrativa, alguma coisa nesse sentido, específico da Lei 8.429, de 92,
que vai tratar dessas questões, dos atos ímprobos que fogem, na verdade, aos princípios de eficiência, impessoalidade, moralidade administrativa, legalidade administrativa e outros tantos. Mas são questões que precisam ser avaliadas pelos órgãos competentes. Bom, a Andréia Moitinho quer saber se, de acordo com a Justiça Militar, o senhor considera que Bolsonaro foi devidamente punido ao ser tão somente aposentado após planejar um atentado à bomba. Forte. Bom, vamos lá. Acho que, na verdade, precisa ser avaliado o caso concreto. Peça para a nossa telespectadora, se ela quiser, ela me consiga os autos, por favor. Eu estudo o processo de graça, não tem problema. E eu mando um e-mail para ela com as minhas considerações. Porque falar assim do caso de uma forma genérica fica muito complicado para mim. Tá bom, doutor. Então vamos lá. Eu quero saber agora, vamos falar sobre pessoas civis que podem acionar a justiça militar. Primeiro, esses manifestantes lá do dia 8, Leonardo, por exemplo, assim, se eles comprovarem, se eles disserem assim, não, mas quem me contratou, quem pagou a minha refeição, a minha passagem foi militar, enfim, eles têm como recorrer a essa justiça militar? Primeiro caso. Vamos lá. Entendo eu que, ao que pese todas essas nuances específicas e, por assim dizer, hipotéticas que nós estamos comentando, entendo que, se não há nenhum tipo de lesão à administração militar, se não há nenhum tipo de lesão ao orçamento militar, algum tipo de violação a alguma área que seja adstrita à força propriamente dita, se não teve um ato praticado contra um militar das Forças Armadas, se não ter, por exemplo, um disparo efetuado em desfavor de um soldado do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, seja o que for, entendo que, se não há nenhuma dessas hipóteses, não há nenhum tipo de hipótese, não há situação que faça com que a competência seja deslocada para a justiça militar. Isso é um ponto. Uma outra coisa, em relação a eventuais, que nessa hipótese a competência continuará sendo da justiça comum, porque sem prejuízo, desculpe, de eventual transgressão disciplinar na força, propriamente dita. Aí uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Quando que, na verdade, o civil pode acionar a justiça militar? É quando ele percebe a prática de algum tipo de crime existente e que seja da competência da justiça militar a sua devida avaliação. Vou dar um exemplo que acontece, infelizmente. Uma hipótese de um soldado que passa, um recruta, por exemplo, que passa por um treinamento e, por acaso, morre dentro do treinamento. E aí avalia-se se determinado graduado, por exemplo, sargento, tenente, a pessoa que estivesse a cargo deste treinamento, dessa manobra, enfim, se ele pode ser responsabilizado, seja por maus tratos, seja por abuso de autoridade, algum tipo de violência contra inferior, crimes específicos dentro do Código Penal Militar. Então, a família pode, obviamente, acionar o Ministério Público Militar e buscar algum tipo de reprimenda em relação àquele militar. Então, são hipóteses muito específicas em que um civil pode ir até o Ministério Público Militar e mencionar, olha, eu acho que teve alguma coisa que, por favor, os senhores investiguem. E o Ministério Público Militar vai fazer o trabalho dele, como, inclusive, faz com maestria. Eu só tenho louvor a falar da instituição. Leonardo, mas não sei se eu perdi alguma coisa, mas esse teu último exemplo foi em relação a um soldado, não? Sim, por exemplo. Mas o soldado, no caso, não seria militar? O soldado é militar, porém, imaginando que ele faleça dentro desse exercício,
ele não poderia acionar o Ministério Público Militar uma vez que falecido. Então a família vai até o Ministério Público Militar e o Ministério Público Militar oferece uma denúncia em desfavor deste superior, deste graduado, sargento, tenente, normalmente é um sargento ou um tenente, ou até um subtenente. E ele vai ser julgado perante a Justiça Militar, sem nenhuma dúvida. Entendi. Eu gostaria de citar os casos que o senhor ontem pontuou na sua coluna no jornal Estado de São Paulo. A gente teve caso de 2 parlamentares, que é o ex-deputado Daniel Silveira e o Roberto Jefferson, ambos civis que acionaram também a Justiça Militar, certo? E aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouco do porquê que eles não, as situações todas e porquê que, claro, essas ações deles 2 também foram rejeitadas pelo Superior Tribunal Militar. Eu falo, sem nenhum problema. Eu queria começar com o Roberto Jefferson, né, o ex-deputado Roberto Jefferson, porque é uma questão muito curiosa. Na verdade, o ex-deputado Roberto Jefferson, ele fez uma petição que a gente chama de queixa-crime, né, no sentido técnico, que já está errado, porque isso é uma outra questão absolutamente da justiça comum, que nada tem a ver com a justiça militar, mas tudo bem. Então, ele provoca o Superior Tribunal Militar e diz que Bolsonaro teria praticado crime de prevaricação, no mínimo, porque não acionou as Forças Armadas em desfavor do Supremo Tribunal Federal. É papo de maluco. Desculpa. Então, ficamos assim. Uma petição que não tem nem pé nem cabeça. Entendo que a posição do deputado, o ex-deputado, né, todo devido respeito, foi desacertada, essa é a verdade, provoca a Justiça Militar com um pedido que, ao meu ver, particularmente é esdrúxulo, porém, ele é mais político do que jurídico, propriamente dito. Então, isso é uma questão. Não há como se cogitar ou pensar que o ex-presidente da República poderia responder por crime de prevaricação porque não deu golpe. É algo que não faz sentido. Bom, vamos lá. Em relação ao caso do Daniel Silveira, ele entendia que a qualidade dele, a característica dele, enquanto militar, de alguma forma atrairia a competência para a justiça militar. Na verdade, foi uma forma que a defesa dele tentou sugerir de tirar a competência do seu processo do ministro Alexandre de Moraes naquela ocasião, o que também não faz sentido, porque o crime não tem atribuição da justiça militar. Sara, você não comentou, mas eu gostaria de falar uma outra que aconteceu agora, essa semana. Foi feito um habeas corpus coletivo ao presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, ministro Péricles, contra a decisão de prisão do ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, que está acima do STM, como se o ministro Péricles pudesse reverter uma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hierarquicamente no Poder Judiciário é a nossa mais alta corte. O que me mostra, na verdade, isso são sintomas, na verdade, de que ninguém sabe o que faz a justiça militar. E as pessoas tentam de um tudo para, de alguma forma, fazer barulho dentro da justiça militar, quando, na verdade, nada disso procede. Então, é lastimável que nós tenhamos um desconhecimento tão forte em relação a essa justiça, que, digo de novo, é a justiça mais velha da história desse nosso país, enquanto ele existe, enquanto nação independente. Então, eu fico muito triste dentro dessa dinâmica, essa é a verdade. Enfim, eu acho que eu respondi as suas perguntas, mas eu estou à disposição. Respondeu sim, Leonardo. Eu tenho mais 3 perguntas aqui
Então, vamos tentar ser um pouco breves, tanto eu quanto o senhor, porque temos uma outra convidada nos esperando e o pessoal aqui está com muitas dúvidas. Bom, o Marcelo Leite também tinha perguntado, o senhor respondeu que agora que o Supremo Tribunal Federal está acima do Tribunal Militar, e o Marcelo Leite quer saber sobre o Superior Tribunal de Justiça. Está acima do Superior Tribunal Militar ou está abaixo? Como é que funciona essa relação? Primeira pergunta. Vamos lá. Imaginem, por favor, uma pirâmide, perfeito? Acima, na pirâmide, está o Supremo Tribunal Federal. Ele é o topo da pirâmide, sem nenhuma dúvida. Abaixo dele encontram-se 3, que são o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal de Justiça. Eles têm a mesma, não vou dizer importância porque são questões distintas, mas eles têm a mesma posição, hierarquicamente falando. Eles são horizontais. Abaixo deles, os tribunais federais e os TJs dos estados. Abaixo de tudo isso, a primeira instância. Certo. Terminou, Leonardo? Desculpa, eu estava aqui prestando atenção em outra pergunta, certo? Já a pirâmide completinha. Então, respondi da pergunta. E aí, agora eu quero saber sobre o governo. O governo, enfim, seja governo Lula, governo Bolsonaro, qualquer governo, pode interferir na punição a militares? Olha, não é o usual que isso ocorra. Na verdade, os crimes, existe uma discussão muito intensa em relação a isso, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que não é o comum que ocorra. Existem hipóteses específicas previstas em lei de questões de indulto, questões de graça, anistia, enfim, mas são questões muito específicas que precisam ser avaliadas no caso a caso. E não se tem, pelo menos, notícia de uma situação dessa para crimes especificamente militares ou propriamente militares.